Olá a todos, bem-vindos de volta. Meu nome é Débora, vou dar aqui sequência ao módulo 2 com vocês. A gente vai entender um pouquinho melhor sobre essa aplicação do Process Mining à doação de órgãos, visão do Rio de Janeiro, por enquanto. Mas para começar, antes de tudo, eu gostaria de convidar vocês a assistir esse vídeo, que vai mostrar um pouquinho melhor sobre a realidade desse processo, o dia a dia de como ele acontece, e principalmente essa necessidade de a gente entender que ele é um processo humanizado, né? A gente vai falar muito de dados, mas a gente tem que entender que ele envolve pessoas, envolve famílias. Então, convido vocês a assistir, é rapidinho. Como na luta por uma medalha, na corrida pela vida, cada segundo conta. E muitas vezes, correr só não basta. O Rio de Janeiro aumentou em 25% o número de órgãos transplantados no primeiro semestre deste ano. Uma nova chance de vida para quase 500 pessoas. Esforço que começa na dor de gente como Monique. Eu totalmente desorientada, descompensada, sofrendo, né, ali a dor de perder um filho ali, de ver um filho naquela situação. Convencida pela mãe, resolveu doar os órgãos. Com a ajuda de outras pessoas, a rede de apoio que estava ali junto comigo, eu consegui transformar minha dor em amor. Mas a gente sabe que a gente fez o bem sem olhar a quem, né? E o amor é isso, né? Para ampliar essa corrente do bem, o RJ Transplantes intensificou o treinamento das equipes que cuidam de quem perdeu um parente nos hospitais. E hoje, o Rio já é o segundo estado no país onde mais famílias dizem sim à doação de órgãos. O sorriso da pequena Calilpe é resultado de um sim à doação. Aos 10 meses, foi salva por um transplante. O coração dela, aquele com que ela tinha nascido, já não aguentava mais. A importância da doação de órgãos é notório que a gente teve esse contato direto agora com isso e é algo que modifica a vida das pessoas. Por mais que seja um momento dolorido para quem está perdendo seu ente querido, é uma atitude muito nobre, salva vidas, modifica condições de vida. É algo que, nossa, eu posso falar que ano passado eu passei o Dia dos Pais com minha filha internada, entubada. E hoje eu tenho certeza que vai ser o melhor Dia dos Pais da minha vida, que eu vou poder passar com ela. Sabe, poder viver esse momento com ela é muito gostoso, é muito gostoso. Cada dia a gente aprende mais, ela ensinou tanto pra gente, tanto, ela foi tão forte. E você acha que a Calilpe recebeu apenas um órgão? Não, foi muito mais do que isso. Recebeu a chance de ir ao parquinho, de brincar, de sorrir, de aprender tanta coisa. Assim como vocês podem ver, ela está linda, 6 meses de transplantada com todo o vigor possível. Já Eric e Patrícia puderam ver os primeiros passos da filha. Já imaginou a alegria? E fica até difícil imaginar quantas outras primeiras vezes ainda virão pela frente na vida da menina. Bom, agora que vocês já viram o vídeo, vamos entender de fato o que é esse Process Mining que a gente tem tanto falado, né? Então, de uma forma simples, é basicamente uma abordagem interdisciplinar que une o Data Science, né, a ciência de dados, com o Process Science. Ele atua como o elo perdido entre esses dois estudos, né? Ele vai conectar o dado com o processo e vai permitir que a gente faça diversas análises e entenda os processos em profundidade. De uma forma prática, como que ele funciona, né? Aqui a gente trouxe para vocês como a gente utiliza no Rio de Janeiro. Então a gente pega essa tabela colorida da esquerda, que vocês podem ver aqui. A gente apelida ela carinhosamente de planilhão e ela vem com vários dados, vem com uma formatação diferente, então a gente busca organizar isso. E o que a gente precisa fazer, né? A gente divide ela em duas tabelas essenciais. Aqui é de cima, a tabela de atividades e tempos, em que vai trazer informações para a gente como qual é o caso, qual a etapa do processo está sendo realizada, em que momento. E é de baixo que a gente chama de dados de casos, ou seja, vai ter mais detalhes sobre cada um desses casos. Vai ter o nome do hospital, quem fez a entrevista, foi doação, não foi doação.
Isso aqui é basicamente um esquema simples para vocês entenderem como que isso acontece, como que a mineração de processos acontece, né? E assim, aqui a gente está realizando através de planilhas de Excel, mas ele pode ser imputado direto de um sistema, através de logos de eventos, então assim, de protocolos, não é restrito ao Excel, mas para esse processo em específico que a gente está utilizando, a gente vê dessa forma. Agora, para a gente entender um pouco melhor sobre cada uma dessas tabelas, essa que vocês estão vendo no momento é a tabela de atividades e casos, e como eu tinha falado anteriormente, ela é composta por essencialmente 3 colunas, 3 informações. O que a gente chama de ID, que é a primeira coluna, ali de números, que é um identificador único, que vai permitir que a gente entenda qual caso é esse e não vai se repetir entre um caso e outro. Vocês podem estar se perguntando, não vai se repetir, mas tem vários números 6 ali. Mas é importante entender que o número 6, que está se repetindo várias vezes, ele se refere a um único caso. Só que por que ele está se repetindo? Porque dentro desse caso existem várias etapas, várias atividades. Então vocês podem ver que a atividade de cada linha do número 6 é diferente. E associada a cada uma dessas atividades, a gente tem um tempo, né? Então, um horário, uma data em que ele ocorre, que vai permitir a gente entender qual é o fluxo do processo, o que vem depois de quê e como ele ocorre de fato. A gente trouxe aqui também nessa opção nossa, no caso, algumas outras informações complementares de hospital, CIDOT, OPO, mas eles não são necessários. Nesse momento mesmo, o foco é ID, atividade e tempo. Então, como eu falei, aqui mais à direita, a gente consegue ver como que isso apareceria para a gente no Celonis, né? Focando nesse momento na planilha de atividades e tempos. Então, ele já mostra para a gente uma carinha mais similar de processo, né, em etapas, e a ordem em que elas ocorrem. A segunda tabela que eu tinha comentado com vocês, a de casos, é aquilo, né, de uma amplificação de cada caso. Ou seja, a gente tem novamente aqui repetido a coluna de ID, porque é através desse ID que as tabelas vão conversar, então que eu vou conseguir entender que o caso 1 que aconteceu, a atividade X no tempo, no dia 2 de outubro, ele não teve uma doação, ou teve uma doação, que vai ser imputado da outra tabela, dessa tabela que a gente está vendo no momento. Então a gente também trouxe algumas outras informações nessa tabela que são relevantes ao processo que a gente está estudando. Então, o resultado, se foi doação ou não doação, motivo da não doação, em que hospital aconteceu, quem entrevistou no caso, a lotação do entrevistador, né? A gente não trabalha aqui com nomes, é tudo anonimizado. E essa tabela permite que a gente faça outros tipos de análise, não mais entendendo o fluxo do processo, na etapa do processo, mas indicadores, dashboards, com gráficos, para a gente entender não só como o processo está se dando, mas que a gente possa entender evoluções dele futuramente. Aqui, para a gente ver essa questão de múltiplos processos, né? Porque quando a gente imputa um dado real, acontece da gente ver questões de desvios, de diferentes caminhos sendo seguidos. Não necessariamente o processo vai se comportar da forma que a gente espera. E é mais ou menos o que a gente consegue ver aqui. Então, no primeiro retângulo, tem a primeira variante, que ele segue essas 4 etapas do processo, desde receber o pedido até o envio do que foi solicitado. E no segundo retângulo, a gente tem uma segunda variante, que vocês podem ver que tem uma etapa a mais, que não estava na primeira. Lá no Celonis, quando a gente ampliar as variantes, ela vai aparecer como aparece no terceiro retângulo. Só esse caminho separado, né? Esse desvio aqui que vem um pouquinho e volta, para a gente entender realmente a diferença, porque às vezes, se a gente vê separado, não fica tão claro, mas no terceiro fica bem evidente qual é a diferença entre a primeira e a segunda variante. Então agora a gente vai abrir o Celonis, né, a demo, para vocês verem a realidade desse processo minerado. Então aqui a gente consegue ver como que
depois eu subir aquelas duas tabelas que a gente conversou, tanto de atividades e tempos quanto a de casos, o Celonis vai traduzir isso para a gente uma informação mais palpável, mais legível e visual. Então, como o nosso foco no momento é descoberta, a gente vai ficar nesse momento, nessa primeira aba, e mais para frente no curso a gente vai ver as demais. Então aqui a gente tem logo a visualização do processo, né? Então, como a gente tinha visto, a tabela de atividades e tempos se traduz nessas etapas do processo. Logo de cara, vocês podem ver aqui que o que está sendo apresentado é a primeira variante, que é a primeira variante mais comum de acontecer nesses dados, nesse processo que a gente amputou, tá bem? E ela segue esse fluxo de atividades. Então, começando ali com a internação do paciente no hospital, passando por diversas etapas e acabando no envio da documentação de autorização ou negativa familiar. Ou seja, no caso mais comum desses dados, a gente ainda não tem a doação do órgão. A gente pode ver aqui embaixo que esse processo de 2023, né, os dados de 2023 a respeito desse processo, ele é composto por 463, aqui meu mouse, 463 variantes, ou seja, 463 caminhos distintos foram seguidos dentro do mesmo processo. E essa variante mais comum que a gente está vendo só corresponde a 4% desses casos. Ou seja, teve uma variabilidade muito grande, caminhos muito distintos de um único processo, que talvez não seja tão intuitivo para a gente, né? E aquilo que a gente viu, se eu ampliar aqui, né, contemplar o primeiro e a segunda variante mais comuns de acontecerem, a gente já consegue ver aquilo que a gente conversou. O caminho sendo desviado, né? Ele está mostrando para a gente essa diferença. Eu posso até, por exemplo, clicar aqui, dar um play na primeira variante, que ele vai nos mostrar aqui, ó, a primeira variante está seguindo essa reta, opa, desviou para cá, teve a notificação, voltou. Beleza, entendi o primeiro caminho. Se eu clicar no segundo, ele já me mostra o segundo. Opa, pulou, voltou, já fez uma confusão danada aqui na nossa amostra. E aí, vocês podem estar se perguntando, né? O que são esses números que estão aparecendo? O que ele está mostrando para a gente? Que, contemplando essas duas primeiras variáveis mais comuns, a gente tem 96 casos iniciando. Estamos olhando para 96 casos nesse momento. Todos os 96 casos começaram com a internação do paciente no hospital. Beleza. E aí teve nossa primeira diferença entre os dois. Alguns casos seguiram para avaliação da morte encefálica e outros já vieram para notificação de possibilidade de doação. Depois voltaram para avaliação de morte encefálica. Beleza? Então a gente consegue perceber essas diferenças de caminhos e ele já vai mostrando para a gente os tempos em que essas etapas estão acontecendo, que está levando. Está 0 horas em alguns porque teve menos de 1 hora para acontecer, né? Foram alguns minutos, não quer dizer que foi automático, só porque a gente está na visualização de horas, ok? Se a gente ampliar tudo, ou seja, a gente contemplar todos os casos existentes, todas as variantes existentes, vira essa teia que fica quase impossível da gente entender, né? Mas é interessante para a gente ter essa noção de que realmente a variabilidade é muito grande e fica uma coisa muito complexa da gente avaliar dessa forma macro do processo. Por isso que é mais interessante a gente ir variante a variante. Aqui do lado direito, a gente tem a visualização da distribuição dos casos notificados por hospital. Então, o hospital que teve mais casos nesses dados de 2023 foi o Hospital Municipal Adão Pereira Nunes, que teve 8% dos casos contemplados nele. A gente pode fazer aqui filtros por hospital, ou usando aqui a barra, ou se, por exemplo, eu estou vendo o Adão Pereira Nunes é um mais expressivo, eu posso clicar nele e ele já me filtra na minha
no meu outro gráfico, né, na minha descoberta, todos os casos que são só desse hospital. Então agora eu consigo ver aqui o caminho que é seguido mais comum nesse hospital. E aí a mesma análise pode ser feita, né? Eu posso ir descendo o nível, entender a diferença entre cada uma das variáveis, o tempo em que está sendo mudado. E com isso a gente consegue ver de uma forma aqui meio rápida como é que funciona essa nossa descoberta, né, dos dados que a gente amputou para entender a realidade desse processo.